Havendo quórum, declaro aberta a 25ª sessão ordinária de 2020. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colegas vereadores, funcionários. Para que faça uso da palavra e direcione o trabalho. Oi. Boa noite a todos que nos ouvem pela rádio, pelo portal da Câmara. Gostaria, então, inicialmente, de convidar o deputado estadual Gustavo Nitro para chegar até aqui à frente da mesa. Presidente Cleverson, membros da mesa, doutor Rafael, funcionários da Câmara, todos que nos ouvem, com imensa alegria que recebemos aqui o ilustre deputado estadual Gustavo Nitro para receber de minha autoria uma simples homenagem, uma moção de parabenização, moção essa que faz muito sentido no meu entendimento pela sua extrema dedicação neste começo de mandato de Vossa Excelência ao município de Itaiandu e especialmente também pela quantidade de votos que aqui o senhor teve. O senhor é um deputado que teve um voto aqui no Itaiandu, arrumou recursos à saúde, foi o idealizador da audiência pública para a volta do trem turístico. Então, pelos votos, pelo seu primeiro mandato, leve essa simples homenagem da Câmara Municipal de Itaiandu ao trabalho que até aqui Vossa Excelência tem feito no município. Agradecer ao presidente por abrir essa exceção em momento de pandemia, onde a Câmara está fechada, mas eu tenho certeza que a população de Itaiandu entende e é grata ao trabalho de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente, e vou passar para o deputado dar uma palavra. Não sem antes entregar a Vossa Excelência aqui. Boa noite a todos. Mais uma vez, nesta nobre casa de vereadores atuantes, nós temos aí nesse último ano, eu pude acompanhar um pouco dos trabalhos da Câmara de Itaiandu e muito orgulhoso de fazer parte de alguma maneira com vocês desta noite e de começar a iniciar um trabalho por Itaiandu, né? De fato, como
Primeiro, não posso deixar, presidente, de te agradecer. Este é um momento delicado da nossa vida no mundo inteiro, no meio dessa pandemia, e hoje abrir uma sessão, mesmo sem a presença da população, é natural que seja possível, sem a presença da população, mas abrir um espaço para minha breve passagem aqui, para o recebimento dessa honraria, e que me entusiasma mais ainda a tentar trabalhar por Itaiandu. Agradecer muito ao meu fraterno amigo Luiz Paçoca, vereador muito atuante, um dos vereadores que, no bom sentido, mais dá trabalho no meu gabinete, que ele cobra, ele liga, ele visita, ele busca os interesses de Itaiandu. Esta semana mesmo, com a Assembleia fechada, recebi a visita dele, pedi o segurança para deixá-lo entrar, com um pedido solene do deputado, abrem algumas exceções. O recebi, ligamos para a FIENG juntos, e me solicitou novamente para fazer uma nova audiência da Comissão Pró-Ferrovias, mas eu não acho oportuno. Eu tenho muito interesse em fazer uma reunião da Comissão Pró-Ferrovias em loco aqui em Itaiandu, chamando o pessoal da VLI, chamando o pessoal do Governo do Estado, chamando o pessoal de outras prefeituras, mas eu acho que essa reunião ela deve esperar um momento adequado no ano que vem. Eu não acho que seja o momento, não sei se surtiria o mesmo efeito. Você até me desculpe, nobre amigo, porque gostaria que fosse esse ano, início do ano que vem, mas eu acho que não surtiria os mesmos efeitos se ela fosse online. Ela presencial, com a presença de todos os entes envolvidos nas questões, eu acredito que frutifique melhor, os resultados seriam melhor, né? E na realidade essa honraria me entusiasma mais, como eu disse. Nós conseguimos colocar na nossa cota de emenda impositiva um valor de R$100 mil para o hospital, que nós temos consciência que não é um valor indemasiado, não é um valor que vai resolver o problema do hospital, mas eu fiz questão de alocar com muito carinho. E outra menção aqui, o entusiasmo pela segunda vez aqui, e já sabendo dessa moção, eu pude fazer uma homenagem ao presidente da FIENG, pelos respiradores que ele andou distribuindo no estado. E conversando com ele, eu perguntei se Itaiandu tinha recebido. E ele me disse que Itaiandu ainda não tinha sido contemplado. Eu falei o seguinte: presidente, você me dá a honra de tentar ofertar algum, se ainda estiver disponível para o hospital de Itaiandu? E ele de imediato fez uma análise, 1 ou 2 dias depois me retornou e vai mandar 2 respiradores para Itaiandu. Sabemos também que não resolve o problema da saúde, mas não deixa de atender um pouco, de equipar um pouco 2 respiradores neste momento. Se os leitos um dia ficam cheios, pode estar salvando alguma vida, né? Então é essa conta que eu fiz na minha cabeça e eu pude com muito carinho indicar em Itaiandu. Então é isso, eu acho que agradecer a todos vocês, a assinatura de todos vocês aqui, eu guardo com muito carinho, reitero o nosso compromisso com Itaiandu. Aí já não é só com meu amigo Omar, já não é só com o Rubinho, já não é só com o Luiz, é com todos vocês, com o futuro prefeito, futuro vice-prefeito. Nós todos sabemos que os vereadores, os prefeitos, ex-prefeitos, têm normalmente já um apoio a um deputado, e isso não me atrapalha em nada. O que eu puder servir a todos vocês e ao município de Itaiandu, contem comigo. Muito obrigado por mais esta honraria. Espero retornar aqui muito mais vezes. Obrigado.
queremos agradecer ao deputado Gustavo Mitre, que em tão pouco tempo de mandato tem sido, de fato, presente no nosso município. Existem políticos e políticos, e nós temos a alegria de receber o Gustavo Mitre aqui em Itandu. É sempre bom lembrar, ele teve um voto no município de Itandu. Apenas um voto no município de Itandu, mas fez um trabalho, vem fazendo um trabalho por Itandu muito gratificante. Então, eu acho que o deputado Gustavo Mitre caminha a passos largos para se tornar um cidadão itanduense um dia, com certeza. Quero convidar nesse momento mais uma vez o vereador Luiz, que vai entregar a moção também ao segundo homenageado. Omar, faz favor, se dirige aqui. Nós temos que ser bem breve aqui. Então, uma simples homenagem também, Omar, a você que é amigo pessoal do Gustavo, do deputado, e por esse trabalho que você fez de viabilizar esse recurso para Itandu. Uma simples homenagem, mas que você aleve, João Paulo, você tira uma foto, entendeu? Que você aleve um carinho de todos os colegas da Câmara. E peço para você ser bem breve no seu agradecimento. Gostaria muito de agradecer a todos, a Câmara no geral, e reitero, eu me coloco à disposição de Itandu. Para mim, Itandu está em primeiro lugar. Obrigado a todos, fico muito alegre e muito satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Omar. Vereador Luiz. Vamos dar continuidade à reunião. Mais uma vez agradeço, deputado Gustavo Mitre, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Passamos a leitura, discussão e votação da ata 040 da 24ª sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2020, pelo secretário da mesa, vereador Éder. Boa noite a todos. Às 19 horas do dia 28 de setembro de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão ordinária de número 24 do ano corrente. Presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação da ata número 39. A ata foi aprovada por unanimidade. Primeiro expediente, leitura das portarias número 26. Determina a data das sessões ordinárias para o mês de outubro de 2020, os dias 5, 19 e 26, às 19 horas. Leitura das indicações 144 a 146. No segundo expediente, a palavra foi cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara Municipal de Itandu, podendo ser acessadas pelo portal da Câmara no link TV Legislativa. Ordem do dia. Leitura dos projetos 37 ao 40. Discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei número 34 de 2020. Projeto aprovado de maneira unânime. Discussão e votação do projeto de lei número 9 do Legislativo. Projeto aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei número 10 do Legislativo, também aprovado de maneira unânime. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar em assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão extraordinária que se realizaria na sequência. Os vereadores que estão de acordo com a ata 040, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata 040 em unanimidade dos votos, passando a leitura, discussão e votação da ata 041 da 17ª sessão extraordinária do dia 28 de setembro de 2020. Às 20 horas e 45 minutos do dia 28 de setembro de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão extraordinária de número 17 do ano corrente, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a ordem do dia, discussão e votação do projeto de lei 37, projeto aprovado de maneira unânime. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar em assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 5 de outubro de 2020. Os vereadores que estão de acordo com a ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata 041, passando ao primeiro expediente com requerimento 63.
Requerimento de autoria do Luiz Paçoca. O vereador vem por meio deste requerer a relação de pagamentos e notas fiscais, relação de fornecedores e contratos referentes a serviços de auxílios funerais para aquisição de urnas mortuárias feitas de janeiro de 2017 até a presente data. Finalidade é a fiscalização e acompanhamento deste importante serviço que é prestado à população mais carente. Os vereadores que estão de acordo com o requerimento, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a unanimidade dos votos, requerimento 63, passando à leitura de 2 portarias. E, na sequência, iniciaremos a fala dos vereadores. Portaria número 27 de 2020. Dispõe sobre medida de prevenção e combate do novo coronavírus que devem ser promovidas no âmbito da Câmara Municipal de Itaiandu. Considerando a previsão de todos os órgãos de saúde que os próximos dias serão decisivos para se evitar a proliferação do coronavírus, a Câmara resolve: como formas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, serão tomadas as seguintes medidas na Câmara Municipal de Itaiandu no mês corrente. As atividades legislativas e administrativas serão realizadas em expediente normal, com início às 8 da manhã ao meio-dia e às 14 horas às 17 horas, segunda a sexta-feira. O expediente será aberto ao público nas dependências da Câmara, com restrições à quantidade de pessoas ao mesmo tempo no recinto. A comunicação oficial se dará durante o horário de expediente determinado e por meio eletrônico através do e-mail secretaria@itaiandu.campo.mg.gov.br. A comunicação entre vereadores e servidores também deverá ser realizada em horário de expediente determinado, se necessário por meio do aplicativo de mensagem, WhatsApp ou pelo e-mail já citado. A Câmara Municipal poderá realizar sessões ordinárias neste período, desde que tenha duração máxima de 90 minutos, sendo que no segundo expediente a fala de cada vereador será de no máximo 5 minutos. As sessões serão abertas ao público com a presença de no máximo 10 participantes. A Câmara poderá realizar reuniões extraordinárias neste período. Por questões de saúde pública e prevenção da vida, principalmente da população itanduense, com base nas orientações emitidas pelos órgãos de saúde, as regras previstas nessa portaria são de aplicação imediata e poderão ser revogadas ou complementadas posteriormente. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Essa portaria, que vai, de fato, normatizar o mês de outubro, ela passa a permitir novamente a presença do público de forma muito reduzida. Lembrando sempre que nós recomendamos que as pessoas da idade do grupo de risco não frequentem a Câmara nesse momento, mas acompanhem através dos meios de comunicação que nós temos, quais sejam a TV Câmara e também a nossa rádio comunitária. Portaria número 28. Dispõe sobre pontos facultativos. A mesa da Câmara Municipal de Itaiandu, no uso de uma de suas atribuições legais, resolve: considerando que não haverá expediente na Prefeitura Municipal de Itaiandu no dia 12 de outubro, decreto 4545, considerando que o decreto legislativo municipal, considerando que o legislativo municipal necessita disciplinar a matéria, resolve: não haverá expediente da Câmara Municipal de Itaiandu no dia 12 de outubro de 2020. Lembrando que o dia 12 é feriado. Vamos, então, iniciar o segundo expediente. Cada vereador tem até 5 minutos para fazer as suas considerações. Líder do governo, vereador Manuel Vicente. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, nosso assessor, Éder, nosso secretário, colegas vereadores, nosso ilustre deputado Gustavo Mitre. Meu parabéns e muito obrigado por estar ajudando a nossa querida Itaiandu. Ouvinte da Terras Altas e internautas que nos acompanham. Bem, eu gostaria de começar respondendo algumas indicações dos colegas vereadores. Indicação 144 do vereador Luiz Cláudio. Solicita a Prefeitura que providencie a sinalização e iluminação dos pontos de táxi do município. Foi encaminhado para o Marquinhos, para ele já estar providenciando para nós.
Também indicação 146 do vereador Luiz Cláudio, solicita a Prefeitura que providencie varreção, limpeza e retirada dos entulhos na Praça Irmã Carvalho e adjacências. Também esse trabalho é feito semanalmente, só que ali se tornou um ponto de descarte dos vizinhos e está sempre colocando entulho na região, mas também foi encaminhado já para a Secretaria de Limpeza Pública lá. Indicação número 145 do vereador Elson Delfim Ramiro. Solicita a Prefeitura que providencie a manutenção da rua Antônio Moreira Guedes, no bairro Portal. Ela vai ser caminhada, na programação, assim que o pessoal for para o portal, será feito esse trabalho de recuperação. Também a respeito das falas dos colegas da semana passada, né, do requerimento da fala do vereador Zé Aldair, que é a respeito das pedras que foram retiradas das rampas de acessibilidade, como foi feita a licitação, essas pedras, na ideia inicial do prefeito, seria usar nessas pontas de rua, Santo Odila, no Amarelinho, outros setores, mas como foi feita a licitação, então parte desse material está sendo usado na manutenção do Monte Verde, que tem muito bloquete quebrado, ali no Jardim Colina tem bastante, no Portal também, e o restante desse material o prefeito está pensando em direcionar para a gente fazer os pontos mais críticos das estradas rurais, que é a subida da Serra do Noronhas e outros trechos aí. Então vai ficar nessa direcionado para esse tipo de serviço, a troca a substituição dessas pedras, colocações dessas pedras. O vereador Paulo Henrique, a respeito do posto de saúde do Bom Sucesso. Como eu citei, foi feito todas as mudanças das portas que foram mudadas, os locais vereador, desculpe interromper a fala do senhor, eu questionei a respeito do moinho, mas já que o senhor trouxe ela, está valendo também. Depois tem do moinho também. Tá certo, obrigado. Então, esse do Bom Sucesso, a colocação dessas pedras está sendo solicitada pela Alessandra, a cotação de preço, já que só falta essas pedras para ser definitivamente encerrado e entregue à nossa população. Quanto ao posto do moinho, o prefeito citou que a moça de boa vontade doou o terreno, mas infelizmente na ambiental nós não conseguimos autorização para tirar, que tinha umas árvores muito grandes no local, né? E então não conseguimos esse terreno. Então está sendo vendo se consegue um outro terreno, mas enquanto isso ele colocou os carros à disposição de todos os munícipes ali do Moinho e adjacências para serem trazidos e serem atendidos aqui em Itanhandu, enquanto não se consegue essa construção do posto de saúde. Também a respeito dos calçamentos irregulares, né, em toda a cidade, esse, como eu citei, está sendo feito no Jardim Colina, Portal, lá no Monte Verde, e depois será colocadas na programação os pontos mais críticos, enquanto não sai essa bendita licitação com os próprios funcionários da Prefeitura. Quanto ao projeto de melhoria de sinalização do trânsito, ele me disse que está sendo analisado, a gente está revendo, deu uma parada por causa da pandemia, mas já está retomando esses trabalhos também. Quanto aos bens tombados do município, bens tombados, registrados e inventariados. Hoje, em conversa com o Pedro, ele me disse que tombado, esse ano eles estão tombando a Praça Municipal e a Fundação, né? E a atualização de 2020 está sendo em processo, que tem que começar agora em setembro, então está sendo feita a atualização. Quanto à pontuação, que ele acredita que esse ano vai cair um pouco, devido essa pontuação é conseguida com as festas municipais, e como não teve, então ele está tentando tombar esses outros pontos para ver se a gente repõe esses pontos que irão ser perdidos com a falta dessas festas. Encerrando aqui, senhor presidente. E gostaria de falar também que essa semana, como todos verem ali, a passarela, então essa semana talvez já comece a pintura da passarela e a gente consiga o mais rápido entregar à nossa população. Boa noite a todos e muito obrigado. Sim, né? Com a palavra o vereador Edgar Almeida. Cumprimento nossa mesa diretora, assessores e servidores da Câmara, colegas vereadores, uma boa noite. Ao pessoal convidado
no nome do nobre deputado Gustavo Mitre. Cumprimento a quem nos acompanha pela rádio ou pelo portal da Câmara, sejam sempre bem-vindos virtualmente. O Covid, infelizmente, ainda é um mal que assola o mundo todo, mas aqui no sul de Minas, que nós possamos sempre redobrar nossos cuidados e zelar por quem amamos. Gostaria de iniciar minha fala hoje agradecendo ao Executivo pelo atendimento dessas indicações que fazemos, que são serviços pequenos para a Prefeitura, mas são de enorme satisfação para o munícipe. Então, os munícipes sempre recorrem aos vereadores para esse tipo de trabalho, nós fazemos nossas indicações e ficamos felizes que muitas delas têm sido atendidas e isso favorece muito ao bom andamento dos serviços básicos para a população. Fica aqui mais uma vez a cobrança para que seja sanada a questão de falta d'água. É um problema recorrente. Nós sabemos que para resolver o assunto definitivamente não é um trabalho fácil, isso ficará aí para outras gerações de gestores, né? Mas que os cuidados nas matas ciliares, da questão aí das fossas sépticas, que tudo isso possa ser feito para que favoreça o acontecimento futuro em prol desse assunto que é de extrema importância. Esse final de semana, sobretudo, também fui cobrado com relação ao aparelho de mamografia. Nós temos uma data simbólica muito bonita, que é agora com relação a esse mês, outubro rosa. Então, as campanhas de conscientização com relação à prevenção ao câncer, principalmente o câncer de mama. Inclusive, essa doença realmente é muito grave, mas com prevenção ela pode ter um resultado melhor. Então, para isso, nós precisamos, nossas mulheres aqui de Itanhandu e adjacências necessitam do aparelho de mamografia, que já está aí com problema há tempos. Nós temos sido cobrados, se não me falha a memória, já tem mais de um ano. Então, é uma situação que, como munícipe, eu fico chateado de ver que isso acontece ainda no nosso município. Entendo todo o trâmite burocrático, mas o meu modesto entendimento é uma coisa que não pode acontecer, um aparelho de uma importância tão grande, demorar tanto tempo para ter essa solução para nós, munícipes. Finalizo hoje a minha fala com relação ao assunto que alguns vereadores já trouxeram, em relação às fake news, boatos. Eu ia falar isso semana passada, mas como o tempo é curto, acabou não sendo possível. Mas ontem veio a calhar uma conversa com meu amigo Beni, se me permita, Beni, não sei se você falará disso, mas eu faço questão. Ontem, de tantos absurdos que a gente escuta, né, a questão do Rubinho se defendeu bem da questão da água, né, de tantos absurdos que a gente escuta com relação a que venha de ataque contra vereador, ontem eu acho que se não for o maior, foi um deles. Ontem parece que um candidato a vereador falou para a munícipe, chegou isso no Beni, que nós votamos aqui para fechar a PAI. Então, assim, isso não existe. Isso não faz sentido de maneira alguma. Nós sabemos que mentiras vão acontecer nesse momento do mandato, mas tem coisa que é absurda. Agora, o pior é que a pessoa, né, Beni, estava meio que acreditando. Então, nós contamos com o bom senso da população, por favor, que realmente pesquisem as fontes, né? Eu sou professor de Sociologia e uma das teclas que eu bati, eu sei que não é o momento de misturar muitas estações, mas uma tecla que eu batia sempre com os jovens era essa: pesquisem as fontes, ouçam os dois lados. Mas esse tipo de coisa veio a calhar com o que vem acontecendo aqui nessa casa. Então, quando chegar uma informação, não disparem em grupos de WhatsApp sem saber da fonte. Sobre até o assunto, Rubinho, eu não tinha falado ainda, a primeira informação que chegou no meu WhatsApp da questão envolvendo seu nome, inclusive é de uma pessoa muito respeitada no município, que foi o que me assustou muito. Eu fiz só uma pergunta: de onde veio isso? Não tive mais resposta. Então, essa é uma questão muito importante. Saber de onde vem a fonte, o que é verdade, o que não é. E, voltando ao assunto da PAI, o vereador não tem o poder de fechar uma instituição como essa, né? E é uma informação completamente falsa. Só que eu estou usando esse exemplo para dizer que, infelizmente, que as pessoas, cada um aí, se preocupe com a sua campanha e esqueçam informações ainda mais desse tamanho não sendo verdade. Então, no mais é isso, que as pessoas realmente pesquisem, procurem saber as fontes para que nós não cometamos, às vezes, algumas injustiças. Mas, graças a Deus, a politização já vem sendo grande na população, as pessoas hoje conseguem sim pesquisar, têm acessos e estão preocupadas com a verdade. No mais é isso, desejo a todos aí uma ótima campanha neste momento, com muita paz, luz, prosperidade
e para que todos os munícipes também continuem se cuidando com relação aos cuidados do Covid-19. No mais é isso, desejo a todos uma excelente semana. Boa noite. Com a palavra o vereador Beni, do Democratas. Cumprimento nobres colegas vereadores nesta noite, aos munícipes que estão em casa acompanhando nosso trabalho através do portal Câmara, da Rádio Terras Altas. Cumprimento a mesa diretora, nosso assessor jurídico, doutor Rafael, presidente Cleber São José, secretário da mesa, Eda Almeida, funcionários da casa, João Paulo e Fernando, meu muito boa noite. Uma boa noite especial para o deputado Gustavo Mitre. É uma honra recebê-lo, o senhor, aqui em nossa casa. Omar, boa noite, assessor do deputado. Parabenizar também o Luiz pela indicação justa que fez para o deputado. Vou começar com o líder do governo. Gostaria que você anotasse esse pedido para a retirada de uma árvore que caiu no Rio Passa Quatro. A mesma caiu próximo à ponte que liga a rua Governador Valadares com Ari Carneiro. Tá? Se você puder fazer esse pedido para tirar essa árvore, ela caiu nesse final de semana e tenho certeza que você atenderá esse pedido. Outro pedido, já é uma indicação antiga, é a manutenção de um quebra-mola na rua João Silva Costa, próxima à residência de número 737, lá no bairro Vila Carneiro. Já existe um quebra-mola nesse local, só precisa de manutenção para dar uma erguida no mesmo, até porque hoje nós temos competição de motoboys aqui da Andu. É uma falta de respeito com os munícipes, com pedestres, e a gente já pediu, já fizemos uma indicação em conjunto para mandar para esses estabelecimentos, para quem comanda esses motoboys, para pedir para eles ter cautela, não só botar em risco a vida de pedestre, mas como de si mesmo. Então, Manuel Vicente, esse quebra-mola se faz necessário, urgente, já tem pedido aí, né, de hoje, se você puder anotar e também encaminhar para a secretária de obras. Líder do governo, com relação ao revezamento de água no bairro Jardim, você tem uma notícia para nos dar? Como está sendo esse revezamento? Tem um revezamento do bairro Jardim, Gonçalves e Pinicão. Está sendo feito? Ou você tem essa notícia para nos dar, para passar? Semana que vem você traz? E para finalizar, gostaria de agradecer também ao Executivo por atender minha indicação lá no bairro Monte Verde, na rua Antônio Moreira Guedes. Fiz essa indicação semana passada e hoje, através do nosso líder do governo, recebi essa notícia que irão mexer com essa rua em breve, né? Com essa palavra, me despeço, desejando a todos uma boa noite. Elson Delfim Ramiro. Com a palavra o vereador Sérgio Adriano Ferraz, do PSDB. Boa noite aos amigos vereadores, ao deputado Gustavo Mitre, mais uma vez aqui nos prestigiando, né? E seus assessores. Vou só fazer um pedido, gostaria de fazer um pedido, Mané, para o secretário do Meio Ambiente, que possa fazer a reposição de algumas mudas que foram prejudicadas ali na João Batista Scarpa. Plantamos aproximadamente umas 70 mudas naquele trecho que vai antes da ABB ali, próximo do Paulão, até a esquina ali com
o Pedro, na rua que sobe para o açude do Laércio, e algumas foram prejudicadas, precisando de reposição. Agora, chegando próximo à época de chuva, vai ser de bom tamanho repor, né? Eu acredito que umas 15 ou 20 mudas, né? Ali no caso foi IP que nós plantamos. Se possível, essas. Se não, pode ser outras, mais de porte médio para grande, porque não tem fiação em cima. Hoje eu estava andando pela nossa área rural. Eu vou fazer um levantamento maior para a próxima reunião, se possível, eu já trago. E eu vou querer fazer uma moção de agradecimento, vou conversar depois aqui com o João Paulo, secretário, João, para a gente ver de uma forma para entregar depois, o quanto está sendo importante na área de alimentos, né? Temos o Eduardo Siqueira ali no Bom Sucesso, os produtos excelentes. Temos o Carlos Alberto, que já foi homenageado nessa casa, né? Com o Pérola da Serra, com os seus produtos leite de búfala. Eu estive lá ontem com o meu cunhado e minha cunhada se conhecendo. Tem o Escila, que já é bem difundido, né? Tem o pão de queijo em Empório de Minas. E tem os sabores da Serra dos Noronhas, né? Milho, as frutas que eles plantam, amoras, seus derivados, suas frutas. E tantos outros ainda que eu não consegui, né, lembrar para passar aqui, mas eu quero fazer um levantamento. O quão importante está sendo o setor alimentício. Então, eu estava olhando como tendo um pedacinho tão pequeno, quantos produtos de grande qualidade está saindo daqui para fora. Você anda em São Lourenço, você vê produtos, você anda em São Paulo, no Rio, você vê produtos daqui dessa pequena cidade e produtos com muita qualidade. E frisar mais uma vez que com essa ausência de chuva, que as pessoas continuem tomando consciência, até que a gente venha a época de chuva, vai diminuir, né? Por enquanto está uma seca tremenda e vira e mexe a gente fica vendo focos de incêndio, bambual queimado. Então que a população continue, não acabou ainda, não chegou a época de chuva, né? Todo cuidado, às vezes é acidente, mas às vezes é provocado. Então que continue tomando precaução e tendo consciência para que não haja queimadas. Por hoje é só, uma ótima semana a todos, Deus abençoe. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro, do PSB. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, demais funcionários desta casa, cumprimentar os colegas vereadores, desejando uma boa noite, os internautas do nosso portal da Câmara, os ouvintes da Rádio Terras Altas FM, e que todos tenham hoje uma boa noite. Também quero iniciar cumprimentando o excelentíssimo deputado estadual, Gustavo Mitre, aqui nesta noite, recebendo uma homenagem, uma moção de parabenização e agradecimento pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Deputado, a você e a sua equipe, desejo muito sucesso, desejo que sejam sempre muito bem-vindos à nossa cidade e agradeço também em nome de Itanhandu todo o trabalho que vocês têm feito pelo nosso município, defendendo Itanhandu na Assembleia Legislativa, defendendo na busca de recursos para a nossa cidade e também contribuindo com audiências públicas e com o seu gabinete à disposição do povo de Itanhandu. O senhor, como o próprio presidente disse, obteve um voto em Itanhandu e isso prova que não somente de voto se faz um trabalho de um deputado, e sim com boa vontade, com dedicação, com caráter, e nós nos colocamos à disposição para que o senhor continue nos ajudando hoje e sempre. Muito obrigado. Também aproveito para parabenizar ao amigo Omar Barroso, que esteve aqui também recebendo a homenagem, fazendo a ligação elo e a apresentação do senhor para com o município de Itanhandu. Agradecer e parabenizar também o Omar pelo trabalho, sobretudo à frente da Casa de Caridade de Itanhandu. Gostaria de me dirigir ao vereador Manuel Vicente, líder do governo,
para comentar a respeito da fala do mesmo sobre o PSF do Bom Sucesso. Fico muito contente de que as alterações estão se findando, porque foram poucas alterações, tamanho de porta, algum material ou outro precisava ser alterado, e nós precisamos entregar aquela obra que está há muito tempo parada para os moradores do bairro Bom Sucesso e adjacência. Então, fico muito contente que possamos realizar isso o quanto antes e entregar aquela obra para o nosso povo. O segundo ponto também é a respeito do posto de saúde do bairro Moinho, que foi muito prometido e discutido em reuniões com os moradores do bairro. Também vejo que houve essas exigências da lei e também questões ambientais, mas eu gostaria de perguntar para ver se o Executivo tem um novo projeto, se pretende conversar com outros moradores, se tem alguma outra solução, se ainda vai permanecer na ideia de construção desta unidade de saúde, né? Porque eu vejo que é muito importante para o bairro, para que os moradores possam ter conforto, com proximidade de suas casas, suas residências, mas também é do meu conhecimento que o atendimento nunca foi deixado de lado, uma vez que eu participei da reunião em que ficou estabelecido que todos teriam transporte e total atendimento aqui nas unidades de saúde do centro da cidade. Sobre o anúncio de tombamento da Praça Municipal e da Fundação, eu vejo com grande importância, porque são bens patrimoniais do nosso município, culturais, que precisam ser valorizados, que precisam ser preservados. Então, eu desejo que o município, com sucesso, efetue esta ação, para que possamos aumentar a pontuação do nosso ICMS, né, do patrimônio cultural, e tendo esse aumento, mais recursos para a nossa cidade, para a manutenção desses bens, para a manutenção e realização de outras questões culturais e costumes que nós temos. Então, é mais recursos para a nossa cidade. Somente de tombar uma casa, um prédio público, uma atividade que é feita no município, que é tradição, o município ganha recurso para isso. E, além de ganhar recurso, esse valor pode ser investido nesse bem tombado, para a realização de uma festa, para a reforma, né, deste bem tombado, desse prédio, desta casa. Então, o município só ganha também com isso. É um processo sério, que precisa ser levado em consideração vários aspectos, né, sobretudo a vontade do proprietário, mas que é necessário para a preservação da nossa identidade, que não pode morrer, né? Questão também do incêndio, quero comentar essa fala do colega vereador Sérgio Adriano Ferraz, que há um tempo atrás, no começo do mandato, nós passamos por um episódio sobre essa questão do incêndio, e eu gostaria de aproveitar e perguntar ao líder do governo sobre a questão da defesa civil. Seria interessante ver os equipamentos que a defesa civil solicitou à época, para ver se chegou alguma coisa, se vai chegar alguma coisa, porque eu me lembro de conversar com um dos coordenadores e ele me disse que teria, sim, chances de conseguir recursos e materiais, abafadores e outros materiais que são necessários, não somente, né, defesa civil só na época de enchente, mas também durante todo o ano um trabalho efetivo que possa contribuir com esses desastres e outras situações que acontecem. Então, sobretudo nessa questão do incêndio, nós tivemos essa semana um incêndio com certeza criminoso, mais um, né, e que acaba causando muito perigo para as empresas, para as residências, para os animais, para toda a população, até mesmo por questões respiratórias e de saúde. Então, fica aqui esse reforço a respeito desse assunto, para que possamos saber se o município solicitou alguma doação, se chegou algum material e se a Defesa Civil está ativa. Por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra o vereador José Dair Marinho, do Podemos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, membros integrantes da mesa diretora, caros colegas vereadores. Também quero cumprimentar o nosso deputado estadual, Gustavo Mitre. Deputado, muito obrigado pela sua
presença. Seja bem-vindo sempre nesta casa. E Tenhadu, em nome da população de Tenhadu, também faço meus agradecimentos por tudo que o senhor já vem fazendo pela cidade, pelo município, não só por aqui, mas também pela região em volta da cidade de Tenhadu. É São Sebastião, é todo esse circuito do trem turístico que compõe essa massa ferroviária. Tive o prazer de estar com Vossa Excelência na audiência pública em Belo Horizonte, no qual agradeço pela recepção que nós tivemos lá. E seja muito bem-vindo, obrigado por tudo que tem feito por nós. Senhor presidente, quero nesse momento também dar os meus parabéns aos agentes de saúde e de endemias, que ontem foi o Dia Nacional dos Agentes de Saúde, esses profissionais que sempre estão à frente de todo o trabalho das unidades dos PSF da cidade, que muito contribui para a saúde pública do município. Diante disso, senhor presidente, gostaria de pedir uma moção de parabenização a esses agentes, né? Faço de forma verbal, mas que é de suma importância para nós o reconhecimento desse trabalho. Esse trabalho digno é um trabalho que os agentes estão de sol a sol, chuva a chuva, no dia a dia, um enfrentamento desse problema da pandemia também. Eles estão na linha de frente no atendimento à saúde pública, e tantos eles como os agentes de endemias também, que se comemoram no mesmo dia. Enfim, então, em nome da Câmara, em meu nome, eu quero fazer esses agradecimentos aos agentes de saúde e de endemias também. Tenho aqui, senhor presidente, quero frisar nessa noite um pedido que seja levado ao Executivo Municipal através do nosso líder do governo. Já pedimos uma solução para que seja dado uma solução, que não se aguardasse tanto tempo como de esperar a resolução da parte jurídica das caixas d'água que foram instaladas no Monte Verde. É um absurdo aquela comunidade residindo lá e passar mais um verão, mais um período com a falta d'água. São 3 anos, já estamos entrando no 4º ano de compromisso assumido com eles. Que eu falo compromisso porque nós aqui da Câmara Municipal temos a responsabilidade também de estarmos aqui olhando o bem-estar de toda a comunidade. E a falta d'água é um problema muito sério na casa quando se falta. Com isso, peço ao líder do governo que peça ao prefeito uma solução para que nós possamos, ou que seja na aquisição de novas caixas d'água, que recursos, temos que buscar esse recurso, seja onde for, que eu acredito que tem recurso suficiente para que possa atender essa emergência, essa solução. Temos que atender a emergência da falta d'água lá no bairro Jardim, que toda semana, todo dia, o pessoal reclamando, nos buscando interferência do vereador para que consiga alguma coisa. Falta d'água no Jardim Panorama, falta d'água no bairro da Ponte Alta, enfim, nós temos um problema sério que precisa ser combatido e que seja resolvido. E nós não podemos deixar para amanhã, para depois da manhã, enfim, acho que essa é a prioridade de quem está gerindo, que está administrando a nossa cidade. E nós temos como vereador a responsabilidade muito maior ainda, de ajudar na aplicação desse recurso, que seja voltado necessariamente naquilo que a população precisa, que é a maior carência nesse momento que eu vejo, é a solução desses casos onde que nós podemos estar atacando nesse momento. Com relação ao que o nobre colega vereador Paulinho indagou, sobre a defesa civil, material necessário para combate a essas situações emergenciais.
Ou seja, nós já solicitamos ao longo desses anos aqui nesta casa colocação de hidrantes para que pudesse ajudar na coleta de água para atender uma emergência de um incêndio, de fogos, enfim, para facilitar o trabalho de caminhão-pipa, mas infelizmente não fomos atendidos até hoje. Então, quem sabe agora, com esse alerta que teve, e que seja colocado a tempo para poder atender essas emergências. Senhor presidente, agradeço. Quero desejar a todos boa noite. José Aldair Marinho, do partido Podemos. Com a palavra o vereador Jefferson Rubens, Rubinho, do MDB. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, funcionários da casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Terras Altas, também o portal da Câmara. Boa noite especial à dona Zezé, que é, como a gente está dizendo, é do grupo de risco, uma das pessoas que mais frequenta essa casa, mas nesse momento de pandemia acompanha todas as nossas reuniões. Mando os parabéns para todos os vereadores, todas as semanas. Então, fica aqui um abraço à dona Zezé e boa noite. Boa noite, doutor Gustavo Mitre, deputado. Quero dizer para o senhor que a simplicidade do senhor o faz diferente. Ao abrir as portas da Assembleia, todas as vezes que a gente vai lá para nos atender, o pouco somado aos outros poucos faz o muito e faz a diferença para cada um ao receber esse pouco. Quero dizer para o senhor, pessoa tão importante na nossa luta pela volta o Trem das Águas, a qual foi aberta uma audiência, em nome de pedido meu, o vereador Rubinho, Luiz Paçoca e Paulinho, que estivemos no gabinete do senhor numa oportunidade, e o senhor bem o fez e foi aceito e foi feita essa audiência. As portas de Itanhandu estarão sempre abertas para o senhor. O Omar não está presente, mas foi ele quem abriu e a gente vai dar continuidade nessa abertura e segmento das portas para o senhor. E já de antemão, o senhor vai nos ajudar, eu já até comentei algumas vezes no gabinete do senhor, a procurar meios e caminhos para a gente abrir uma audiência também com os secretários das pastas de meio ambiente, para a gente trabalhar o Rio Verde, que ele é a primeira cidade a ser banhada, Itanhandu, e ele já sai daqui praticamente morto. Daqui para baixo a situação só piora, mas a gente pode ter esse caminho. Tenho certeza que o senhor vai dar uma atenção nesse momento, isso aí. Eu tenho hoje em mãos 2 projetos, que eu já conversei com o nosso assessor jurídico. Também vou conversar com o João Paulo, que é o nosso mestre do meio de campo. Ele que bate a bola e põe nós na marca do pênalti. Que estabelece normas para denominação e respeito a vias e logradouros públicos. Por que entrar com um projeto desse? Por respeito ao homenageado e também respeito a quem já esteve nessa casa e homenageou alguém. A gente respeitar os nomes aos logradouros e praças onde foi colocado os nomes, a gente ter esse respeito, ter um critério se porventura tiver necessidade de mudar o nome de um logradouro. O segundo projeto, a gente vai criar um selo anticorrupção para o nosso município. Então, as empresas que aqui vierem contratar ou ser contratada, elas terão que um critério e um segmento participativo para merecer esse selo e merecer contratar com a Itanhandu. Uma dos maiores coisas que eu falo na vida pública que a gente tem que respeitar é o dinheiro público. E nada mais, nada menos, a corrupção é o que faz o dinheiro ir por ralo abaixo. Quero fazer mais um complemento, Éder, a respeito de fake news. Estamos aí prestes às eleições
A gente vai, lógico, no jeito melhor de se defender, ou pelo menos mostrar a verdade, onde os vereadores Luiz Paçoca, José Aldair, Paulo Henrique e eu, mais uma vez nós fomos aí defamados perante algumas famílias, mas a gente está com a consciência tranquila, a gente tem os documentos que nos fazem ter a verdade com essas famílias e no momento oportuno cada um vai mostrar o seu lado verdadeiro para essas famílias. Então, reforço aqui o que o Éder falou, todas as vezes que ouvirem uma fake news, principalmente nesse momento, seja nós, vereadores atuantes, ou sejam outros candidatos que estão aí prestes a ser eleitos, né? Que respeitem os dois lados, ouçam os dois lados, isso é importantíssimo. Fica aqui esse pedido e quase que um desabafo a respeito das fake news. Uma boa noite, vereador Rubinho, MDB, fique com Deus. Presidente, colega vereador Rubinho me citou, o senhor me concede? Rapidinho. É só para dizer o seguinte, né? A mesma forma que o colega vereador Éder falou das questões de fake news, enfim, né? O Rubinho acabou de citar aqui e é relacionado a um projeto que nós votamos nessa casa, que foi aprovado à unanimidade, mas à boca da população, aos ouvidos da população, chegou que nós teríamos votado contra e atrasado o projeto para que a obra não ocorresse. Então, é só para registrar que, né, assim não vai desconstituir o trabalho de nenhum dos vereadores dessa casa. Não é esse o caminho para subir essas escadas. Era só isso por enquanto. E nesse momento tem o direito à palavra o próprio vereador Luiz Cláudio Paçoca, do MDB. Boa noite novamente a todos que nos ouvem. Vou falar aqui, né, da visita que fiz essa semana a Belo Horizonte. Não vou a Belo Horizonte só para fazer os cursos que a Câmara nos proporciona, deputado. Toda vez que lá vou, Vossa Excelência recebe todos os vereadores que o procuram, né, com a maior satisfação, visando o bem das cidades, não só de Itanhandu, como de algumas de Minas Gerais, especialmente da região das Terras Altas, onde Vossa Excelência tem parentes, tem amigos, o que fez ter um voto em Itanhandu e em tão pouco tempo retribuir com tanto trabalho para a nossa cidade. Então, fica meus agradecimentos. Gosto de ir a Belo Horizonte sempre, porque sei que toda vez que lá estamos, temos deputados lá que estão por olhar a Itanhandu. Então, fica nossos agradecimentos. E em relação ao curso que fui fazer lá, a respeito de licitações, nós vamos ter uma reunião aqui quarta-feira para entender um determinado setor do município se agiu de acordo com a lei de licitações ou deixou de fazer as licitações de acordo com a lei, mas nós vamos ter uma reunião aqui acerca desse assunto. O importante é que toda a ida do vereador, qualquer um de nós, a Belo Horizonte, é muito proveitosa e por muitas vezes trazemos os resultados. E os resultados o senhor já anunciou aqui, dia 15 a FIENG, né, resolverá com a Santa Casa de Caridade de Itanhandu o que tiver que ser. Desde já fica os agradecimentos do povo de Itanhandu a Vossa Excelência, deputado Gustavo Mitre. O assunto que eu tenho para tratar aqui hoje um pouquinho, é em relação à questão das águas do município. Né? Nós estamos passando aí num período de seca, num período
de muito calor, naturalmente o consumo aumenta, mas enfim, nós temos algumas questões que são pontuais em relação às questões do Rio Verde. E é delas que eu vou explanar aqui, que é o seguinte. Nós temos, por exemplo, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que está sendo feito, elaborado pelo município, juntamente com a UFMG. Se não fosse essa pandemia, a expectativa era que se votasse nessa legislatura. E eu ainda quero crer que isso possa acontecer. Nós temos, eu tenho cobrado aqui direto, a continuidade de um projeto, qual seja a construção de uma ET no município, que está pendente a aquisição de um terreno. Então eu espero que o próximo prefeito possa, ou dar continuidade na compra deste terreno, ou fazer os estudos para que se encontre outro lugar, porque o projeto para o município está pronto. Então, vou continuar cobrando aqui a compra do município de um terreno para o feitio desta grande obra em prol da saúde do Rio Verde. Nós temos, por exemplo, o projeto Produtor de Águas, projeto importantíssimo, que visa proteger as pequenas bacias, as pequenas nascentes, projeto em execução no município, que, naturalmente, faz muito bem às águas da nossa cidade. Nós temos o projeto do hidrômetro, e este, por conta da FUNASA, está parado. Não é culpa do município, mas temos aí pendência para resolver com a FUNASA para a continuidade deste projeto. Nós temos um projeto aí da atual administração que é em relação às fossas sépticas, na zona rural. Contribui na limpeza do esgoto para termos água com qualidade. Nós temos... E aí, eu fui estudar, porque uma das coisas que eu vejo por aí que está matando a Serra da Mantiqueira é essa imensa plantação de eucalipto industrial que se faz de Volta Redonda a Campos de Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira. É sabido, pelo menos pelos antigos na roça, que essa plantação consome muita água e especialmente impede qualquer outro tipo de reflorestamento nativo, aonde existem essas plantações. E por conta disso eu pedi um parecer para o instituto que nos auxilia, do ponto de vista de saber se a Câmara podia fazer uma lei ou não para diminuir ou regularizar a plantação de eucalipto no município. E o parecer do órgão está aqui, não é competência do município fazer essa legislação por interferir diretamente na propriedade privada. Então, assim, a gente sonha, mas nem sempre consegue realizar. E eu estou dizendo isso para mim porque os eucaliptos são uma das causas que estão fazendo a Serra da Mantiqueira, que tem por origem no nome a Mantiquir, que é serra que chora, pela abundância das águas em toda a Serra da Mantiqueira, hoje ela está secando, está morrendo, e uma das questões que eu vejo é o eucalipto. Então, esta Câmara, do ponto de vista de lei, não pode fazer nada. E a título só de comparação, eu que sou estudioso, fui pegar uma lei do município, que em outrora proibiu o aumento de atividade da avicultura. E aí, gosto de estudar para aprender, essa lei foi aprovada por unanimidade, por acaso o presidente da Câmara era meu pai, mas aqui tem um parecer falando que essa lei é inconstitucional. Então, a gente vê de tudo e por isso que precisamos estudar para entender o que estamos fazendo aqui. Mas em relação à água, novamente, Itanhandu tem sim algumas ações sendo feitas para preservar a água. E, no entanto, precisamos de outras tantas que terão que vir e resolver, contemplar a qualidade da água. Da parte do Executivo, a ação mais importante que se possa fazer neste momento, no meu modesto entendimento, é frear o crescimento desordenado do bairro Jardim.
porque está acima da nossa captação, né? A nascente lá é mais próxima, então o crescimento desordenado do bairro rural, a título de, né, freá-lo, com certeza a cargo do município, poderia ser feito para pensarmos em melhorias totais, se assim posso dizer, no intuito de preservar as águas e a nascente do Rio Verde. E para terminar, que o meu tempo já deve ter extrapolado aqui, a melhor sugestão que me deram o deputado Gustavo Mitre, em relação ao Rio Verde, é para que no próximo mandato se crie uma frente parlamentar pró-Rio Verde. E neste sentido, de que a nossa nascente é na Serra da Mantiqueira, eu vejo com bons olhos para que essa frente possa trabalhar junto aos governos do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo, com os municípios que fazem fronteira com Itaiandu e com a nossa microrregião das Terras Altas. Alertem para a questão de que a Serra da Mantiqueira está secando, está morrendo. Agradeço muito, deputado, a presença do senhor aqui. O povo de Itaiandu é grato a todos que aqui trabalham. Agradeço, presidente, por ter aberto essa sessão em relação à visita do deputado aqui hoje e perdão pelo estouro do tempo aí hoje. Luiz Paçoca, MDB. Nesse momento eu faço uso da palavra, vereador Kleberson, do PSDB. Eu pretendo ser muito sucinto hoje, mas não sem antes, novamente, agradecer ao deputado Gustavo Mitre. Deputado, eu realmente fico feliz com a sua presença, porque é muito comum vereadores irem até Belo Horizonte acompanhar as sessões na Assembleia Legislativa, mas deputados acompanharem as reuniões ordinárias nos municípios é algo muito raro, o que não deveria ser. É necessário os nossos parlamentares, aqueles que nos representam em esferas superiores, acompanharem de perto a realidade do município. O senhor sentado aqui nessa noite consegue ouvir na fala dos vereadores um pouco das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Assunto muito relevante é o Rio Verde. As nossas redes sociais hoje estão tomadas por este assunto. Nosso Rio Verde, que banha 31 cidades, nasce aqui no nosso município, junto a Itaiandu, Passa Quatro, e ele está cada dia num estado mais triste. É bem verdade que nós passamos por uma seca muito grande, muitos dias sem realmente uma chuva satisfatória. Mas esse não é o problema do nosso Rio Verde, ou talvez o menor dos problemas. Realmente nós precisamos, com urgência, construir a ET municipal do município. Em Itaiandu, menos de 5% do esgoto é tratado antes de ser jogado no nosso Rio Verde, que é o nosso maior patrimônio natural. Mas aproveito a sua presença mais uma vez para dizer, o senhor teve um voto no município. É bem verdade que todo político pretende aumentar o seu mapa, expandir o seu mapa político de atuação, seu potencial de votos. Mas o senhor certamente poderia ter escolhido diversas outras cidades, não uma cidade na qual teve um voto só. Então, mesmo não sendo o senhor o meu deputado, ao que eu trabalho, ao que eu tenho parceria, eu quero te agradecer pela sua presença, pelo seu trabalho pelo município. E saiba de uma coisa, isso que o vereador Luiz disse aqui é bem verdade. Itaiandu sabe reconhecer os deputados que aqui ajudam. O maior exemplo disso é o deputado Dalmo Ribeiro. Esse que sempre presente no nosso município é o deputado que em todas as eleições tem muitos votos aqui, porque está sempre aqui no município, sempre presente fisicamente. E hoje eu me atrevo a dizer que o senhor é o deputado estadual, o segundo deputado estadual mais presente no nosso município. Em tão pouco tempo de mandato, em tão pouco tempo de atuação, já vem priorizando Itaiandu. É um sonho de grande parte da população a volta do trem. Não tenha dúvida de que se essa volta acontecer por intermédio do seu trabalho, o senhor vai ser lembrado, não pelos próximos mandatos, mas por muitos e muitos anos. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, que nos honra nessa noite, como nos honraria a presença de outros parlamentares do nosso estado também. É por isso que eu disse, o senhor caminha a passos largos para se tornar um cidadão itaianduense. Por enquanto é uma moção de papel, mas eu tenho certeza que um dia o senhor poderá receber um título de cidadão itaianduense aqui, porque tem abraçado essa cidade. Muito obrigado.
Eu quero falar também com relação à passarela, vereador Manuel Vicente, que a nossa gestão tem feito. Para mim, uma das obras mais importantes e simbólicas desse governo. Uma passarela que traz acessibilidade. Algumas pessoas, e elas são minoria, não conseguem entender a importância de uma passarela, aquela anexa à ponte do Rio Verde. Mas eu digo que só entende a dificuldade alguém que realmente tem dificuldade de locomoção. Alguém que tem um cadeirante na família, ou alguém que é cadeirante, ou que já esteve por algum momento cadeirante, porque hoje a ponte principal não tem nenhuma acessibilidade. Já a passarela, sendo feita ao lado, será uma passarela de acessibilidade para a nossa população. E um marco arquitetônico muito bonito. Eu tenho certeza que assim que lá finalizada, pintada realmente, e com a sua iluminação que vai contemplar, será um marco arquitetônico na entrada do nosso município. Então, realmente, uma obra que eu tenho prazer de dizer que eu apoiei do começo ao fim. Dizer que o calçamento está acontecendo ali em frente à quadra municipal, calçamento das 3 ruas, quais sejam Travessa Pedro Cunha, Dalvino Ordini e Antonio Fonseca, que é as ruas em frente à quadra municipal. Recurso que nós conseguimos para o município junto ao deputado federal Stefano Aguiar, ao qual eu agradeço. Com relação à Covid, é muito importante que nós mantenhamos todos alerta. O vírus ainda circula, não existe vacina até o momento. Então precisamos realmente de muito zelo, muita cautela. Mas eu quero dizer que estou feliz. A nossa UTI, hoje nós temos 5 leitos de UTI credenciados pelo Ministério da Saúde. Nós já chegamos a ter os 5 ocupados. Hoje os 5 estão disponíveis. Os nossos 16 leitos clínicos, somente 2 estavam ocupados até o meio do dia de hoje. Então, realmente, eu acredito que nós estamos vencendo a pior parte da pandemia. Isso não é motivo para relaxamento, muito pelo contrário. Que nós possamos manter cautela, zelo, mas estou muito feliz que nós temos conseguido vencer esse momento que já nos trouxe tanta dor e luto ao município de Itaiandu. Que nós possamos continuar realmente vigilantes, prudentes, cuidando daqueles que mais precisam, daqueles que tanto amamos, mas realmente agradecer a Deus que tem cuidado da nossa cidade. As palavras, me despeço, vereador Kleberson, do PSDB. Presidente Kleberson, posso só fazer uma consideração de 10 segundos? Sim. Deputado Gustavo Mitre tem, a título de 2021, digamos assim, por ser vice-líder do governo Zema, portas abertas, e nos levou ao secretário de governo Igor Eto. E isso, deputado, é o agradecimento, porque eu tenho certeza que a partir de 2021, especialmente, as portas do governo estadual, através de Vossa Excelência, como de tantos outros deputados, como o deputado Dalmo Ribeiro, o presidente citou aqui, estará de portas abertas para o novo prefeito e para os novos vereadores dessa cidade. Então, obrigado por mais feito de Vossa Excelência, e eu tenho que agradecê-lo agora, porque 2021 ao povo pertence. Muito obrigado, presidente. Nós vamos agora encerrar o segundo expediente com a fala dos vereadores. Nós vamos à ordem do dia, com a leitura do projeto de lei 041 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que altera o anexo de metas físicas, ações das leis municipais 1068 de 2017 e 1199 de 2019, alterada pela lei 1257 de 2019, que é a LDO, para fins de compatibilidade com a lei de 2019 e da outras providências. O anexo das metas físicas, ações, compõe a Lei Municipal 1068 de 2017, PPAG, dispõe sobre as metas físicas para o quadriênio 18-21 e o anexo das metas físicas da LDO de 2020 ficam alterados, incluindo-se ações do governo abaixo as seguintes metas físicas. 1024, aquisição de equipamentos e material permanente para escolas do ensino fundamental. 1028, aquisição de equipamentos e material permanente para escolas do ensino infantil, pré-escola.
1029, aquisição de equipamentos, material permanente para a creche municipal. Artigo 2º, as metas físicas descritas no inciso 1º, 2º e 3º do artigo anterior serão compatibilizadas com a LOA 2020 através dos seguintes atos: créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação na receita de transferência de convênios de estados destinados a programas de educação. Fonte 122, transferência de convênios vinculados à educação. Créditos adicionais suplementares por anulação de dotação da Secretaria Municipal de Educação, fonte 101, receita de impostos, transferência de impostos vinculados à educação até 30% do crédito mencionado ao inciso anterior. Votação da leitura do projeto de lei 042 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação no valor de R$ 110 mil e da outras providências. A lei autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares por excesso de arrecadação em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320 de 64. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 110 mil nas rubricas orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. Aquisição de equipamentos materiais permanentes para o ensino fundamental, aquisição de equipamentos materiais permanentes para a pré-escola, também para a creche municipal. Para efeito do disposto do artigo 2º da lei, ficam utilizados recursos de excesso de arrecadação da fonte 122, transferência de convênios vinculados à educação, transferências de convênios do Estado destinados a programas da educação principal. O recurso descrito no caput do artigo refere-se ao convênio assinado com a Secretaria de Estado da Educação, no valor de R$ 110 mil, contabilizados na conta bancária da Caixa Econômica Federal. Ficam autorizados, em decorrência da lei, alterações nas peças orçamentárias do município. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Temos agora na ordem do dia 3 projetos de lei para discussão e votação, e eu submeto ao plenário e sugiro que nós discutamos de maneira global os projetos em uma única votação, com exceção do projeto de lei que necessita realmente, de fato, de 2 votações. Os vereadores que estão de acordo, por favor, permaneçam como estão. Primeira discussão e votação do projeto de lei 038 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que altera o anexo de metas físicas, ações das leis municipais do PPAG e alterada pela lei municipal da LDO para fim de compatibilização com a lei municipal LOA e da outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer da assessoria jurídica de número 44. Trata-se de projeto de lei autografado pelo chefe do Poder Executivo, pretendendo alteração nas leis municipais 1068 de 2017, 1199 de 19, esta já alterada pela lei 1257 de 2019, que dispõe respectivamente sobre o plano plurianual de governo e diretrizes orçamentárias para o exercício fluente. A proposição consistente em modificações anexas no anexo de metas físicas do PPA e da LDO vigentes, tem o escopo de atender necessidades concretas da administração pública que se revelam no corrente exercício segundo a solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, normalmente para aquisição de equipamentos e ou materiais permanentes, mais precisamente de computadores. Friso que, uma vez aprovadas alterações nos anexos das metas, poderá haver uma necessidade de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, para o fim de compatibilização com o orçamento em vigor, Lei 1158 de 2019, até em prestígio e observância ao princípio de direito financeiro da unicidade do orçamento, de modo que o tríodo das leis que compõem o orçamento público devem estar em perfeita harmonia e consonância. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não detecto vício, posto que observada a iniciativa privativa do chefe do Executivo. No tangente ao texto e técnica redacional, entendo que estão adequados. Acerca da tramitação legislativa, tem que se dará de maneira típica para a matéria de índole orçamentária na forma dos artigos 212 seguintes da norma regimental desta Casa. Tendo merecido aprovação também segunda votação, o projeto deverá ser remetido ao CAID para sanção e promulgação. Malgrado tenha uma tramitação especial, lembro que o orçamento é de lei ordinária, submetendo a aprovação por quórum de maioria simples, incluindo, obviamente, suas alterações.
É o parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnica e legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Como vota o vereador Éder? Aprovo. Vereador Beni? Aprovo. Vereador Rubinho? Senhor presidente, projeto já estudado pelas comissões e também dando os pareceres, ouvido os responsáveis que poderiam nos tirar dúvidas, aprovo. Vereador José Dair. Senhor presidente, realmente o projeto teve nas mãos das comissões, inclusive uma delas eu faço parte, que é da parte de orçamento e finanças, e o projeto visa atender às necessidades de ajuste nas metas físicas, principalmente da área da saúde, então por isso realmente há necessidade de seu ajustamento, por isso que o meu voto é sim. Vereador Cláudio. Eu aprovo o projeto por ser de características técnicas a favor da administração e do povo. Vereador Amaral Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Aprovo. Vereador Ferraz. Também aprovo. Então, na sua primeira discussão e votação, o projeto recebeu o apoio unânime dos vereadores. Nós ainda hoje, em reunião extraordinária, passaremos pela segunda discussão e votação. Passando a discussão e votação do projeto de lei 39, apresentado pelo prefeito municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 62.763,37 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e da outras providências. Pareceres. Parecer da Assessoria Jurídica de número 45. Projeto de lei número 39 e 40. Tratam-se de projeto de lei autografado pelo chefe do Poder Executivo local, pretendendo autorização para abertura de créditos adicionais especiais por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, no caso do projeto 39, e por anulação de dotações orçamentárias, projeto 40. Abertura de créditos adicionais especiais encontra as nas disposições da Lei 4.320/64, a saber, nos artigos 40 e seguintes, havendo também previsão na Lei Orgânica do Município, a exemplo do artigo 127, inciso 5º. A pretendida abertura por imperativo da Lei das Finanças Públicas, além da devida autorização legislativa e da exposição da necessidade do gasto, depende também da indicação de recursos disponíveis. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não detecto vício, pois que observar a iniciativa privativa do prefeito. No tangente aos textos técnicos e redacional, entendo que estão adequados e razoáveis os motivos expostos na mensagem anexas ao projeto. Destarte após a apreciação e parecer favorável da outra Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente a Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos e ouvida convenientemente a Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde, acerca da proposição número 40, sejam ambos os projetos encaminhados ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, aos quais deverão merecer aprovação por maioria simples. Uma vez aprovados, sejam emitidos ao CAID para sanção e promulgação. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Parecer da Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo o projeto de competência dessa comissão se tratando de matéria constitucional e de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Como voto, vereador Éder. Aprovo. Vereador Beni. Aprovo. Vereador Rubinho. Aprovo. Vereador José Dair. Senhor presidente, é uma pena ter que aprovar um projeto que realmente trata-se de devolução do recurso nesse montante de R$ 62 mil, que poderia estar sendo investido em outros setores, mas devido à exigência contratual com o governo federal, realmente é exigência que saldos de convênio, principalmente anos anteriores a 2017, não pode fazer a sua readaptação, o novo cronograma de investimento. Então, com pesar, vou ter que votar sim, para que o município
não fique inadimplente perante ao Tesouro Nacional. Então, é uma das razões onde acaba fazendo com que nós, legisladores, tomemos uma posição. Ou, se não votar a favor, pode colocar o município inadimplente. Inadimplência, isso significa, torna-se um município incapacitado para fazer novos convênios. Então, por essa razão, trago essa justificativa, vou ter que votar sim. Vereador Cláudio. Eu, naturalmente, aprovo o projeto, porque outra solução não existe, senão devolver o recurso do convênio que não pôde ser aproveitado financeiramente no seu todo, estudado nas comissões, eu aprovo. Vereador Manuel Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Da mesma forma, também quero justificar o meu voto a respeito desse projeto, porque foi o primeiro recurso que eu consegui para Itanhandu no mandato passado, valor de R$250 mil para calçamento da rua Antônio Pereira Leite, localizado no bairro Ponte Alta. É uma pena realmente que a legislação hoje funcione dessa forma, né, quando há restos do convênio, ele precisa ser devolvido, isso os convênios assinados e oficializados a partir de 2017. Então, é muito triste a gente ter que devolver esse dinheiro, mas é uma exigência contratual, como o Zé bem explicou, e precisa ser feito dessa forma. Mas quantas ruas poderíamos, né, estar calçando, complementando, quanta coisa a gente podia estar fazendo, em um valor de R$67 mil, e que ajudaria muito o município. Mas com certeza esse está indo e muitos outros estão vindo para beneficiar a nossa cidade e a nossa população. Fica a minha gratidão ao prefeito Joaquim, que assinou o convênio, que também respeitou a rua a ser calçada, da minha vontade, e também ao prefeito Evaldo, que realizou a obra. Então, era obrigação dos dois, é obrigação, mas eles respeitaram tudo aquilo à vontade do projeto, do setor de convênios e todos os outros que se manifestaram quando aquele recurso chegou, porque havia várias ruas para serem calçadas, e o prefeito é quem decide, e todos os dois deram a preferência e também apoiaram para que fosse feito naquela rua. Então, fica o meu agradecimento ao setor de convênios, que também trabalhou incansavelmente, ao setor de licitação da prefeitura, a todos envolvidos, e hoje nós entregamos aquela obra para a população. Então, fica aqui com tristeza a aprovação da devolução desse recurso, mas é uma exigência e nós temos que cumprir a legislação. Portanto, aprovo. Vereador Ferraz. Também aprovo. Declaro aprovado o projeto de lei 039 de 2020. Passando ao projeto 040, apresentado pelo prefeito, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$80 mil para anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Leitura dos pareceres. Já foi, né? Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnica e legislativa e no mérito estão de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Parecer da Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo projeto de competência da comissão e se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Como vota o vereador Éder? Aprovo. Vereador Boni? Aprovo. Vereador Rubinho? Senhor presidente, em especial, esse projeto 040, eu, na minha humilde opinião e entendimento, esses R$80 mil poderiam ser gastos de maneira diferente e em, vamos dizer, projetos mais beneficentes à população. Então, o meu voto é contra. Eu sou contra esse projeto. Vereador José Dair. Senhor presidente, manifestando agora a respeito desse projeto, tenho
a seguinte justificativa. Vejo que a intenção pelo que o nosso secretário de Turismo esteve aqui, Pedro, falando a respeito desse projeto, que seria a instalação de 2 totens nas entradas da cidade. A previsão de gasto desses 2 totens é em torno de R$80 mil. Vejo que, senhor presidente, diante de todas as dificuldades que a gente vem passando nesse momento aqui na nossa cidade, principalmente dentro do que eu já apresentei uma justificativa hoje em minha fala, onde a comunidade que mais precisa nesse momento de uma atenção especial para a resolução de problemas que para mim, na minha visão, é emergencial. Falta d'água em casa, falta d'água no bairro Monte Verde, falta d'água no bairro do Jardim, falta d'água no bairro Curral Falso, falta d'água no Jardim Panorama, falta d'água no bairro da Ponte Alta. Como que eu como estou aqui representando a comunidade de Itanhandu, eu ter coragem de votar um projeto de lei para colocar 2 totens, gastar dinheiro com 2 totens na entrada da cidade, nesse momento tão difícil que a comunidade vem atravessando, e seria da minha parte, eu não vou citar qualquer adjetivo aqui, de qualquer outra palavra, para não ser mais, para manter a minha consciência tranquila. Mas que a vontade de dizer muito mais coisa, e realmente dá. Mas vejo que essa proposta da aquisição de 2 totens para a entrada da cidade, nesse momento que a gente está passando, as necessidades que a nossa comunidade vem atravessando, que juntar esse dinheiro, que pode dizer que parte desse recurso é recurso do Funtur. Perfeitamente, é parte do Funtur, é para ser gasto na parte de turismo. Mas temos tanta coisa para desenvolver a questão turística do município e instalar 2 totens da cidade. A gente coloca um equipamento desse, uma substituição, quando há uma necessidade premente. Eu vejo que mais parte desse recurso de 45 mil está previsto gastar de recurso próprio. Esse recurso próprio é recurso de impostos municipais, não tem vinculação. Até o Funtur também é recurso do município, mas tem o direcionamento certo. Mas do restante, seria uma leviandade da minha parte de aprovar um projeto desse. Sinceramente, fica aqui o meu repúdio a esse projeto, jamais aprovaria, o meu voto é não. Vereador Luiz Cláudio. Eu recebi hoje aqui o secretário de Turismo, ele deu as explicações acerca desse projeto. Eu sinto que poderia ser feita a restauração do marco lá do trevo, onde se encontra o carrossel, como poderia também ser feito outro marco na outra entrada da cidade. Mas, como não se trata de recuperação dos marcos e de uma despesa, neste momento, por uma obra de embelezamento, eu também não fico confortável de votar a favor, especialmente pela pandemia e pela situação que o povo de Itanhandu está passando. Eu reprovo. Vereador Manuel Vicente. Também gostaria de estar justificando esse projeto, como os próprios colegas citaram, são parte dessa verba do Funtur, né, que terá que ser aplicada no turismo, né, e a gente sabe que a nossa saúde, graças a Deus, está muito bem assistida, né, principalmente nessa época de pandemia. Nós, graças a Deus, estamos atendendo toda a nossa população, e como o próprio recurso é direcionado para essa área do turismo, eu voto favorável. Vereador Paulo Henrique. Quero também justificar acerca deste projeto, número 040 de 2020, dizer que ia agradecer a presença do secretário municipal Pedro Raposo, que esteve hoje à tarde aqui na Câmara, para esclarecer acerca deste projeto.
É um projeto de R$80 mil aproximadamente para a construção e instalação de 2 totens, parecidos com aquele do trevo do Carrossel, escrito Itanhandu, né? E, por sinal, é um projeto muito bonito, sem sombra de dúvidas. Sabemos que o projeto, até onde eu consegui compreender, ele é legal, está de acordo com a legislação, porém, vejo que neste momento não é o ideal. Nem neste momento e talvez nem futuramente. Poderíamos reformar ou restaurar os totens já existentes, com uma pintura, com a manutenção, porque nem isso vem acontecendo. Então é preciso recuperar primeiro os totens existentes, para depois pensarmos em ter e conseguir dar conta dos novos. Não é nada contra o secretário, nem contra a secretaria, é apenas uma prevenção com relação aos recursos públicos. Né? R$80 mil para a construção de 2 totens. O município precisando de recursos para fechamento de folha, porque o recurso próprio pode ser gasto em tudo que a prefeitura tem de débitos. Então, pode contribuir no pagamento da folha, pode contribuir nos gastos da saúde, da educação, reforma de escolas, veículos novos para o município, conserto de buracos, distribuição de água, esgoto. Então, eu vejo que o município tem outras prioridades no momento. E o orçamento, pelo que eu aprendi, sobretudo nas audiências públicas, são prioridades. E eu vejo que isso hoje não é uma prioridade. Portanto, eu reprovo o projeto. Vereador Ferraz. Eu acho que a nossa cidade, uma cidade tão importante, com Granja, né, sendo uma das maiores da América Latina, como eu citei hoje aqui, com tantos comércios desenvolvendo, eu acho que a gente tem que ter uma entrada mais plausível, mais condizente com a nossa cidade. Tá? Como o recurso já está voltado para isso também, meu voto é sim. Nós temos um empate, até esse momento eu faço o voto de Minerva, dizendo que fico muito alegre quando empata as votações, porque grandes responsabilidades cabem aos grandes homens. Eu fui um dos incentivadores de um novo totem para o nosso trevo, desde o início do mandato, inclusive. Por achar que aquele nosso é muito antigo, por já em conversa na Secretaria de Obras, desde 2017, solicitando uma nova pintura, ele dizendo que não dá para fazer uma nova pintura, algo muito inviável naquele caso, era uma pintura refletiva, totalmente diferente, teria que ser tirar aquilo lá, lixar, mandar pintar, e ia ter um custo quase do mesmo tamanho que tem esse. Então, um novo totem para mudar a cara do nosso município, que é um município que precisa começar a ser turístico também. Nós que estamos sonhando com a volta do trem, precisamos investir realmente na cara de Itanhandu, que Itanhandu é uma cidade abençoada, uma cidade linda, mas precisa de trevos mais, realmente, que sejam mais bonitos. Os nossos trevos estão um pouco largados já tem algum tempo. Então foi feito um projeto de paisagismo para a Alessandra, que ficou muito bonita a entrada do trevo do Carrossel com flores, com plantas. Infelizmente agora já não está mais por causa da seca, mas realmente eu sou um incentivador dessa obra. Acho ela muito necessária. Os recursos, que eu estava olhando as fontes, é Funtur. 80% dos recursos estão vindo realmente do turismo. Sabemos que esse é um ano de pandemia, sem evento, sem festa, sem turismo. Então vamos aproveitar esse ano diferente para gastar o dinheiro naquilo que vai beneficiar Itanhandu assim que o turismo, a economia retomar. Nós precisamos retomar com gosto e quando as pessoas passarem pelo trevo. Hoje nós já temos lá o Amo Queijo do Almeida Guimarães, que ficou um monumento bonito para a entrada do nosso município. Quero parabenizar a Adriana e o Tuca por isso. E aí nós também estamos fazendo a nossa parte do município. Lembrando que o prefeito Evaldo iluminou o trevo. Era uma cobrança muito grande da população. O trevo está iluminado hoje, mas tem que ter o que mostrar. E nós vamos ter um monumento muito bonito para mostrar. Tenho orgulho da minha cidade, acho que o Itanhandu tem que investir mais nisso, inclusive. Recurso de água se gasta com água, recurso de calçamento se gasta com calçamento, recurso de turismo se gasta com turismo, ou seja, cada um no seu quadrado. E no mais, nós temos um prefeito que foi eleito para administrar e mandar na cidade até 31 de dezembro de 2020. Então ele tem direito de fazer o que quiser e eu aprovo o projeto.
Com essas palavras, declaro a sessão encerrada, convocando a todos para a sessão extraordinária que se realizará na sequência.